Naquela noite, eu só queria comemorar em paz. Não era um aniversário, nem Natal, nem nenhuma data especial. Era só um jantar de família. Eu havia feito questão de reservar uma mesa no restaurante preferido da minha falecida esposa. Um lugar discreto, mas aconchegante, que servia um cordeiro assado com molho de hortelã que ela adorava. Era a minha forma de manter alguma memória viva. Eu chamei minha filha, meu genro e os netos. Disse que seria por minha conta. Queria vê-lo sorrindo. Era só isso. Mas quando você está na mesa errada com as pessoas erradas, até o silêncio vira tapa na cara. Desde que o garçom trouxe o cardápio, meu genro fez questão de deixar claro que aquele lugar não era do seu agrado. Ele olhou em volta como se estivesse num boteco de rodoviária e comentou alto: "Achei que seria um jantar decente. Isso aqui tem cheiro de aposentado." Eu fingi que não ouvi. Minha filha riu sem graça. O garçom, coitado, fez o possível para ser atencioso, mas meu genro não perdoava. Reclamou do guardanapo de pano, do vinho da casa, do ar-condicionado fraco. Até o pão da entrada mereceu seu desprezo. "Parece isopor. Não tem brioche, não?" Quando os pratos chegaram, ele foi o primeiro a empurrar o prato com nojo. Nem tocou na carne. Disse que só comeria algo que fosse do nível dele. E então chamou o garçom de canto e pediu um prato fora do cardápio. Um filé mignon ao ponto, com molho béarnaise, batatas trufadas e um tinto francês de safra, não esses vinagres de supermercado. Falou isso olhando para mim, como se quisesse me mostrar que quem manda é ele. Eu apenas balancei a cabeça e deixei que o garçom anotasse tudo. Os netos começaram a imitar o pai. Reclamaram do refrigerante, do suco, da falta de Wi-Fi, como se estivessem num acampamento forçado. E minha filha? Ela ficou muda como sempre. Sem um gesto, sem um obrigada, sem sequer olhar nos meus olhos. Ali, sentado na cabeceira, com meu paletó velho que só tiro do armário em ocasiões especiais, percebi que não estava jantando com minha família. Estava sendo avaliado, testado, desprezado. Meu genro terminou o vinho caro que pediu, 370 a garrafa, e então ergueu a taça e disse com o sorriso mais venenoso que já vi: "Vamos brindar ao nosso patriarca, o homem mais simples e generoso que conheço, sempre disposto a pagar, mesmo que a gente mereça coisa melhor." Todos riram. Até minha filha soltou um "Ai, amor, para..." que mais parecia aprovação envergonhada. Eu sorri, não por concordar, mas porque já era tarde demais para salvar aquele jantar, e cedo demais para mostrar o que eu tinha em mente. Quando a conta chegou, ele fez questão de chamar o garçom com um estalo de dedo, como quem chama um cachorro. Apontou para mim. "A conta vai para ele, tá?" Ele fez questão. O garçom, visivelmente constrangido, entregou a nota em silêncio. Eram mais de R$ 2.000. Eu paguei com calma, nem olhei a conta. Já sabia quanto custava engolir o próprio orgulho. Saímos do restaurante e meu genro ainda teve a petulância de comentar no estacionamento: "Pai, da próxima vez vê se escolhe um lugar com nível, né? A gente merece mais." Eu respondi com um sorriso e apenas disse: "Claro, merecem sim." E entrei no meu carro velho de sempre. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela mesa imaginava, é que aquele jantar era a última coisa que eu pagaria na vida deles. Eu já estava decidido. Não houve grito. Não houve escândalo. Só um ponto final que eu escreveria com silêncio e planejamento. Porque eu também já fui jovem, já fui tolo. Mas nunca fui burro. E uma coisa que aprendi ao longo dos meus 72 anos é que o verdadeiro poder não é fazer barulho. É saber a hora exata de desligar a torneira. Eu sempre acreditei que há uma força especial no silêncio. Um silêncio bem colocado é como um tijolo entre duas palavras vazias. Sustenta mais do que parece. Naquela noite, depois do jantar, eu não dormi. Não por raiva, nem por mágoa. Eu apenas fiquei acordado, deitado na minha velha poltrona, olhando para o teto da sala com a luz apagada, enquanto a última frase dele se repetia na minha cabeça como um eco sujo: "A gente merece mais. Merecem mais." E conseguiram o mais. Porque eu dei. Dei muito. Dinheiro, tempo, esforço, até meus últimos anos de saúde, que dediquei ajudando aquela família a manter o padrão que tanto ostentam. Quando minha esposa morreu, foi minha filha quem me disse: "Pai, a casa é grande demais para você. Vem morar com a gente."
Vamos cuidar de tudo. E eu fui. Fui com o coração apertado, mas confiando. Levei minhas coisas num carro de mudança pequeno, uma cama, 2 caixas de livros, o porta-retratos da minha mulher e as economias de uma vida inteira. E fui me esvaziando aos poucos para encher a vida deles. Financiamentos pagos. Escola dos netos quitada. Ajuda na entrada do apartamento. Carro novo. Viagens. Os luxos que eles chamavam de conquistas quase sempre estavam no meu extrato bancário, não no suor deles. E mesmo assim, fui reduzido à piada. Há um velho que assina o cheque no final do jantar e abaixa a cabeça para não virar o centro das risadas. Mas ali, naquela madrugada, eu não me senti fraco. Senti lucidez. Porque a diferença entre ser vítima e ser livre é uma só. O momento em que você decide parar de financiar sua própria humilhação. Na manhã seguinte, enquanto eles dormiam, abri meu caderno de anotações. Era um velho espiral com capa azul, onde eu sempre anotei datas, contas, vencimentos, coisas simples. Mas naquela manhã, ele virou outra coisa. Virei a página e escrevi, em letras grandes, encerramento. Abaixo listei cada pagamento recorrente que eu mantinha em nome da família. Plano de saúde dos netos, mensalidade da escola particular, parcela do carro que meu genro ostentava na garagem, aplicativo de transporte da filha, assinatura do condomínio. Tudo no meu nome. Tudo em débito automático. Passei o dia entre ligações e agendamentos. Nenhum escândalo. Nenhuma indireta. Só desativações cirúrgicas. Sim, gostaria de cancelar. Pode encerrar no próximo ciclo. Não desejo renovar. E ao final de cada ligação, um nó no peito se desatava. Aquela conta no restaurante foi paga. E com ela, encerrei minha cota de paciência. Eles não notaram de imediato. Porque gente mimada não percebe o fim de algo até sentir falta dele. E foi essa minha vantagem. O atraso entre o corte e o colapso. Enquanto isso, continuei com minha rotina. Acordava cedo, tomava café na varanda dos fundos, lia o jornal, fazia palavras cruzadas e sorria. Porque às vezes o maior prazer da vida não é confrontar. É preparar o terreno para que o próprio veneno retorne pelo caminho de onde veio. Na sexta-feira seguinte, meu genro apareceu com um envelope na mão. Um novo orçamento da viagem de fim de ano. Queria alugar uma casa na praia. "O senhor pode cuidar da parte da reserva?" Perguntou como quem já espera um sim automático. Eu apenas olhei para ele e disse, "Claro, me deixa pensar com carinho." Ele sorriu confiante. Achava que ainda mandava. Que eu ainda era aquele banco ambulante disfarçado de sogro. Na mesma noite, fui ao meu cofre. Lá estavam os documentos que mantive por precaução. Recibos, comprovantes, contratos. Separei todos que continham meu nome vinculado às contas deles. Digitalizei tudo. Salvei num pendrive. Depois imprimi cópias em papel grosso. Porque quando o desmoronamento começa, é bom ter o mapa de onde os pilares foram retirados. Mas não entreguei nada. Ainda não. A ruína silenciosa tem mais força quando o outro ainda pensa que venceu. E assim eu segui. Educado. Cordial. Sorridente até. Porque o silêncio que assusta não é o do grito preso, é o do perdão que nunca chega. E enquanto eles sorriam achando que tinham vencido, eu apenas fechava as torneiras, uma por uma. O jantar foi pago. A dívida da alma, essa, só começou a ser cobrada. Foi no dia 12 daquele mês que minha filha me ligou pela manhã, com a voz um pouco trêmula. Nada urgente, segundo ela. Apenas um probleminha técnico. O cartão do supermercado havia sido recusado, e ela queria saber se, por acaso, algum pagamento meu tinha caído em atraso por engano. Eu sorri, mesmo ela não podendo ver. A pergunta dizia tudo. Pela primeira vez em anos ela suspeitava que talvez algo não estivesse garantido, mas não disse nada. Só respondi com a voz mais calma que eu tinha. "Deve ser erro do sistema, filha. Liga lá no banco. Às vezes acontece." Ela agradeceu desconfiada e desligou. Naquela noite, ela voltou da rua com 2 sacolas de pão e leite. Só isso. Nada de iogurte francês, queijos importados ou frutas orgânicas para os netos. A despensa que antes parecia estoque de empório gourmet, agora tinha mais espaço do que comida. O silêncio durante o jantar foi tão espesso que dava para mastigar. Eu observei tudo quieto, fingindo ler as notícias no celular. Meu genro, como sempre,
Mantinha o ar de arrogância. Só que os ombros já não estavam tão erguidos. E ele não tinha se barbeado. Pequenos detalhes. Mas eu notava. Na semana seguinte, o primeiro vazamento emocional apareceu. Meu genro chegou do trabalho batendo a porta e murmurando palavrões. Jogou as chaves no balcão, reclamou da empresa de energia e da burocracia nojenta do Brasil. Segundo ele, haviam cortado o desconto da conta por inadimplência. Mas não era isso. A verdade é que a conta da casa, em nome da minha filha, tinha sido paga com meu dinheiro durante 2 anos. Até eu dizer sem dizer, chega. A beleza da destruição sutil é que ela nunca chega de uma vez. É um gotejamento. Primeiro o cartão. Depois a energia mais cara. Depois o condomínio. As taxas que antes passavam despercebidas começaram a doer. Os aplicativos que facilitavam a vida pararam de funcionar. Netflix, Spotify, Disney Plus. Coisas pequenas, mas que machucam mais do que uma pancada. Aquelas comodidades silenciosas que eles juravam serem conquistas deles, eram na verdade meu presente diário. E eu parei de presentear. Mesmo assim, eles não pediram nada. Ainda não. Ainda estavam presos na ilusão de que tudo era questão de tempo, de ajuste no sistema, de crise temporária. Meu genro até comentou: devem estar revisando nosso score. Só pode. E eu, com a voz baixa, rebati: às vezes não é o score. Às vezes é quem te segura lá em cima que resolveu soltar a mão. Ele riu, mas o riso saiu torto. Como quem não entendeu, ou não quis entender. Certa manhã, minha filha saiu com o carro e voltou quase 1 hora depois, a pé. Disse que havia esquecido a carteira, que ia resolver depois. Mas à noite, quando fui pegar minha caixa de ferramentas na garagem, vi o bilhete amarelo colado no para-brisa. Aviso de recolhimento por inadimplência. Financiamento atrasado. E eu sabia exatamente por quê. A parcela, aquela que eu pagava com agendamento automático, não existia mais. 2 dias depois, o carro não estava mais lá. Foi só então que comecei a ouvir conversas abafadas vindo do quarto deles. Minha filha falando baixo, ele resmungando alto. Coisas como: você disse que estava tudo certo. E, é só mais um atraso. Logo ele volta a pagar. Foi a primeira vez que percebi. Eles ainda contavam comigo. Acreditavam que eu estava apenas dando um susto. Não entenderam que aquilo não era castigo. Era libertação. Minha. E então vieram os convites recusados. Jantares, aniversários, churrascos, todos os amigos sumindo aos poucos. Ninguém quer estar perto de quem afunda. O brilho da casa começou a se apagar. Luzes apagadas mais cedo. Roupas repetidas. Silêncio nos corredores. Mas eles ainda vestiam a arrogância como uma capa que não sabiam tirar. Até que uma manhã, meu genro tentou me abordar diferente. Passou por mim na cozinha, me chamou de senhor, coisa que nunca fazia, e perguntou como estava meu dia. Puxou papo. Disse que estava pensando em reorganizar as finanças da família, que talvez pudéssemos conversar depois, se eu quisesse. E foi aí que tive certeza. O orgulho estava rachando, mas não o suficiente ainda. Ainda havia mais para cair. E eu já podia ouvir os estalos da estrutura. A casa de luxo que construí para os outros, com esforço e silêncio, estava começando a devolver o eco. E eu apenas tomava meu café, como sempre. Mas com um gosto diferente. Um gosto de justiça em infusão lenta. Foi numa quarta-feira que o estrondo silencioso começou. Um desses dias abafados em que o céu parece pesado demais para chover. Minha filha saiu com pressa pela manhã, dizendo que ia ao salão, o mesmo onde costumava pagar adiantado pacotes de $600 por mês, e voltou 25 minutos depois com os olhos vermelhos e o cabelo preso de qualquer jeito. Entrou calada. Meu genro nem perguntou, apenas olhou para ela como quem já sabia. E eu, do outro lado da sala, virei a página do meu jornal com a calma de quem ouve sirenes ao fundo sem se mover. Na tarde do mesmo dia, enquanto passava o pano na varanda, vi o carro da escola particular parar na frente da casa. O motorista desceu, abriu a porta traseira e fez um gesto curto. A partir de amanhã, só volta com comprovante de pagamento. Minha filha agradeceu, pediu desculpas e jurou que o débito era um erro do sistema. O homem deu de ombros e entrou no carro. Os netos ouviram. Um deles perguntou:
Mãe, a gente foi expulso? Ela sorriu amarelo. Claro que não, filho. Só estão atualizando os cadastros. Mas eu sabia. Era a primeira vez em 4 anos que as mensalidades não haviam sido quitadas no início do mês. E quem sempre pagava era eu. Na sexta-feira, os cartões começaram a ser recusados. O primeiro aviso veio no grupo da família, numa mensagem que minha filha mandou fingindo leveza. Gente, alguém mais teve problema com o banco hoje? Tentei usar o meu e deu erro. Nenhuma resposta. Silêncio. Ela apagou a mensagem minutos depois. Naquele mesmo fim de semana, foram convidados para um aniversário num clube fechado da cidade. Chegaram até a entrada, bem vestidos, prontos para a foto padrão de rede social, mas o nome não estava na lista. O pagamento da mensalidade do clube, adivinha? Havia vencido sem renovação. O mesmo clube onde meu genro vivia dizendo que fechava negócios importantes. Voltaram cedo, sem fotos, sem festa, e com um silêncio que ecoava pelos corredores da casa como uma corrente fria. No domingo à noite, enquanto eu assistia um jogo antigo em preto e branco na televisão do meu quarto, ouvi o som de discussões abafadas mais uma vez. A palavra cancelamento foi dita 2 vezes. Depois, desculpa esfarrapada, e por fim, meu pai nunca passou por isso. E então, por fim, a frase que rasgou o ar. Ele tem dinheiro, só tá fazendo isso para se vingar. Ali estava. A primeira admissão. Ainda não dita para mim, mas lançada no ar, como uma tentativa de justificar o que já não dava mais para esconder. Não havia mais comida orgânica, nem café importado, nem vinho chileno aos domingos. A ração do cachorro foi trocada por uma marca mais barata, o aquecedor da piscina desligado por economia de energia, e os passeios dos fins de semana se resumiam a parques públicos e lanches feitos em casa. Meu genro, que costumava chegar em casa tarde com pose de executivo, agora passava os dias em chamadas por celular, tentando renegociar dívidas. Ele tinha aberto uma empresa de marketing digital 2 anos antes, com um empurrão financeiro meu, claro, e agora ela andava mal das pernas. O fluxo que sustentava sua pose de vencedor já não vinha da clientela, e sim da mesada invisível que eu fornecia em silêncio. Ou melhor, fornecia. Numa segunda-feira chuvosa, ele chegou ofegante, com o paletó molhado e os olhos fundos. Jogou a pasta de documentos no sofá e murmurou. Cortaram o cartão da empresa, congelaram a conta, e ainda por cima, o banco não aprovou a nova linha de crédito. Minha filha tentou consolá-lo, mas ele se afastou com um gesto ríspido. Sabe o que é isso? É sabotagem. Alguém está cortando tudo. Eu continuei em silêncio. À noite, ela veio até mim, sentou ao meu lado com uma xícara de chá nas mãos e disse meio hesitante. Pai, se tiver alguma dificuldade, a gente pode ajudar, viu? Olhei para ela. Pela primeira vez, não com tristeza, mas com clareza. Ela realmente acreditava que o colapso vinha de fora, que o universo havia se virado contra eles. Ainda não enxergava que a raiz do problema era o solo que pisavam. Um solo irrigado por um homem que eles desprezaram no jantar. Não respondi. Apenas sorri e dei um leve tapinha em sua mão. Fiquem tranquilos, tudo se ajusta com o tempo. E se ajustaria mesmo, porque o Natal se aproximava. E com ele, a chance de colocar o último enfeite nessa árvore de ilusões despedaçadas. Mas antes disso, eu precisava ver mais uma coisa cair. O orgulho dele. E esse ainda não tinha batido no chão. Foi quando ele parou de olhar nos meus olhos que eu soube. O orgulho tinha se esgotado. Meu genro, o mesmo que batia no peito para dizer que nunca precisou de ninguém, agora mal conseguia sustentar a própria voz. E mesmo assim, tentou vestir o pedido com a fantasia da gentileza. Naquela terça, ele apareceu na varanda com 2 xícaras na mão. Me ofereceu uma. Chá de hibisco, seu preferido. E se sentou ao meu lado como quem queria conversar, mas sem parecer que queria nada. Ficamos alguns minutos em silêncio, assistindo a chuva cair miúda sobre o quintal. Foi ele quem quebrou o gelo. Tem dias que tudo parece desmoronar de uma vez, né? Disse, fingindo uma risada cansada. Concordei com um aceno breve. Ele suspirou fundo. O mercado tá estranho. Os clientes sumiram. Os bancos fecharam tudo. A gente tá se segurando como dá. Eu não disse nada. Só bebi um gole do chá. Esperava o que viria a seguir, porque conheço o tom. O som de quem vai pedir.
Mas ainda quer parecer que está oferecendo algo. Mas a gente vai dar um jeito, continuou. Não gosto de depender dos outros, o senhor sabe. Silêncio, depois veio. Mas talvez só dessa vez o senhor pudesse nos dar uma mão. Nada demais. Só para ajeitar as coisas até o Natal. E ali estava. A súplica disfarçada. O só dessa vez que já tinha vindo em outras formas antes. Quando precisou da entrada do carro. Quando quis pagar a festa de um dos netos. Quando viajou para Punta Cana dizendo que era investimento em bem-estar da família. Mas agora era diferente. Agora não era escolha. Era necessidade. Ele achava que bastava um gesto. Que um chá e meia dúzia de palavras bem encaixadas bastariam para me fazer abrir a carteira como sempre. Mas ele não percebeu que a decisão já havia sido tomada. E não por vingança. Por respeito próprio. Você quer quanto? Perguntei seco. Ele pareceu surpreso pela objetividade, mas recuperou o tom rápido. 5.000 já resolve bastante coisa. Só para tapar os buracos. É só isso. E claro, a gente devolve. Só estamos esperando um pagamento entrar. Assenti devagar. Bebi mais um gole. Depois olhei direto nos olhos dele e disse: Claro, entendo. Ele sorriu aliviado. Achou que era um sim. Mas eu nunca disse sim. Também nunca disse não. Apenas deixei o tempo passar. Naquela noite minha filha comentou no jantar, tentando parecer casual. O pai tá tão calado esses dias, né? E ele respondeu: Mas é um homem de palavra. Sempre foi. Vai ajudar, não tenho dúvida. Eu olhei para eles. Ambos. Sentados à mesa que comprei. Na casa que ajudei a manter. Com os talheres que minha esposa escolheu. E pensei em como era estranho se tornar estrangeiro dentro do próprio legado. Na manhã seguinte fui até o banco. Não para transferir nada, mas para reforçar os bloqueios. Travei limites. Desautorizei acessos. Removi permissões antigas esquecidas. E pedi uma nova senha para o cofre onde guardo meus documentos mais sensíveis. O gerente me olhou com respeito. Disse que era um bom momento para revisar as proteções. Concordei. De lá, fui até o contador. Atualizei os papéis da empresa que abri anos atrás em nome da família. Formalmente, meu genro ainda era sócio minoritário. Removi. Substituí por um selo. Encerrado por má gestão. Ao voltar, encontrei um bilhete deixado sobre minha cama. Era da minha filha. Pai, obrigada por tudo. Sei que você vai ajudar. A gente confia em você. Peguei o bilhete. Li. Guardei na gaveta junto com tantos outros. A diferença é que este não tinha valor sentimental. Era só mais uma moeda jogada no poço da esperança dos outros. Naquela noite, ele veio à minha porta. E aí, tudo certo? Tudo, respondi. Tá tudo se ajustando. Ele sorriu outra vez. Aquela mesma confiança de sempre. Como quem ainda acreditava que ia sair por cima. Mas o Natal estava chegando. E com ele, viria a última ceia. Não a que eles esperavam, mas a que mereciam. Eles tentaram manter a pose, até o último minuto. Enfeitaram a casa com aquelas luzes piscantes compradas no atacado. A mesma guirlanda antiga na porta. Uma árvore artificial que até o ano anterior era trocada por uma nova a cada dezembro. Colocaram-na no canto da sala como sempre, mas dessa vez sem presentes embaixo. Foi minha neta mais nova quem perguntou primeiro: Mãe, por que a árvore está vazia? Minha filha respondeu rápido, sem olhar para ninguém. Os presentes chegam mais tarde, amor. O Papai Noel só vem depois da meia-noite. Só que ela sabia. O que não chegou não viria mais. Nos anos anteriores, eu fazia questão de organizar tudo. Comprava os brinquedos, os perfumes, os livros caros. Pagava pela ceia completa. As carnes, os espumantes, os doces importados. Fazia tudo sem cobrar reconhecimento. Dizia a mim mesmo que era por eles. Mas esse ano, minha única compra foi uma garrafa de vinho barato para mim. E uma vela perfumada. A casa parecia a mesma, mas já não era. As paredes sabiam. Elas carregavam o peso das ausências. Faltava o cheiro de comida boa. Faltava riso genuíno. Faltava fartura. Até as roupas estavam diferentes. Minha filha usava um vestido simples, sem os brilhos de outros natais. O genro, uma camisa passada, mas antiga, sem marca visível no peito. E eu, sentado na poltrona da sala, observei.
Ninguém pediu ajuda. Ninguém comentou sobre a situação. Era como se fingissem que tudo seguia igual. A maior mentira era o esforço deles em parecer normais. Mas até a TV desligada entregava a falência emocional da casa. A ceia, que antes ocupava a mesa inteira, veio contida em 2 travessas, um frango assado e arroz com passas. Sem rabanada, sem panetone, nenhum vinho. Só suco de caixinha. O genro serviu os pratos com uma expressão dura. Evitava o meu olhar. As crianças pareciam confusas, talvez assustadas com a mudança de atmosfera. Este ano resolvemos fazer algo mais simbólico. Minha filha disse. Menos consumismo, mais família. Assenti. Justo. Eles tentavam vender a escassez como consciência, como se tivessem escolhido a simplicidade. Mas era a simplicidade que os havia escolhido. Quando o genro ergueu o copo de suco para fazer o brinde, ele hesitou. Costumava fazer discursos longos, sobre vitórias do ano, sobre prosperidade, sobre metas. Dessa vez só disse, aos tempos difíceis, e àqueles que permanecem. Eu ergui meu copo também. Aos que permaneceram mesmo sendo esquecidos. Ele não respondeu. Durante a ceia, o clima era tenso. Cada garfada parecia pesada. Os netos, com fome de brinquedos e luzes, tentavam forçar sorrisos. Mas até eles perceberam. Não havia espírito natalino. Só um teatro improvisado, montado às pressas sobre ruínas ainda quentes. Depois do jantar, minha filha tentou me puxar para a conversa da sala. Pai, vamos sentar ali, falar da vida. Recusei educadamente. Disse que estava cansado. Subi para o meu quarto e deixei o silêncio terminar a noite por mim. Mas eu sabia o que viria. Sentia a vibração no ar. O tipo de desespero que ainda não grita, mas já range pelos cantos. E ele estava lá. No modo como eles olhavam para os próprios sapatos. No modo como ele coçava a cabeça com raiva, como se o problema morasse no couro cabeludo. Na madrugada, ouvi a porta da frente se abrir devagar. Fui até a janela do quarto e olhei. O genro do lado de fora, sentado na calçada, fumando. Algo que ele havia abandonado há anos. Com a cabeça baixa. As costas curvadas. Um homem reduzido ao que restou quando a soberba secou. E fiquei ali, em silêncio, observando o início do colapso final. Eles ainda achavam que era só azar. Ainda não sabiam que, às vezes, o Papai Noel vem sim, mas traz exatamente o presente que você mereceu. E para meu genro, ele estava prestes a receber o dele. No dia seguinte ao Natal, acordei mais cedo do que o habitual. Talvez pelo silêncio. Talvez pela lembrança do que vi na calçada na madrugada. Meu genro, encolhido, tragando o orgulho em forma de fumaça. Ou talvez porque eu soubesse, no fundo, que o jogo estava virando. E que, quando homens pequenos perdem o controle, não pedem ajuda, conspiram. Tomei meu café em silêncio, como de costume. Abri o jornal. Mas percebi o cochicho antes mesmo da página 2. Veio da cozinha. Voz baixa demais para ser conversa trivial. Passos que paravam quando eu me aproximava. Olhares que escapavam do meu. Era como se a presença deles me dissesse que eu era apenas um corpo ocupando espaço. Na tarde do dia 26, minha filha veio até mim com um papel nas mãos. Um convite impresso. Era da ceia de Ano Novo. Algo simbólico, segundo ela. Decidimos fazer em outro lugar esse ano. Mais íntimo, só os casais e as crianças. Mas claro, o senhor vai entender, né, pai? A gente precisa de um espaço só nosso. Começar o ano renovando as energias. Li o convite. Estava lá com todas as letras. Ceia de Réveillon. Apenas convidados confirmados. O nome dela. O do marido. O dos netos. Mas não o meu. Fiquei alguns segundos olhando para o papel. Ela fingia ajeitar o cabelo. Evitava meu olhar. Eu podia sentir a vergonha contida nos dedos trêmulos dela. Mas ainda assim, ela entregava o bilhete como quem entrega uma sentença disfarçada de mimo. É por pouco tempo, ela tentou. Depois a gente compensa. Claro, respondi. Eu entendo. Ela sorriu com alívio. Como se tivesse vencido uma batalha que nem chegou a começar. Naquela noite, ouvi a conversa deles no quarto, com a porta entreaberta. Meu genro falava mais alto. Agora ele vai entender o lugar dele. Vamos começar o ano sem aquele peso sentado na sala, com aquele olhar de julgamento. Ele que fique no cantinho dele.
Minha filha murmurava algo que eu não entendi. Talvez dúvida, talvez arrependimento, mas não o suficiente para impedir, porque ela não me defendeu. Nunca me defendeu. E eu percebi ali que o plano era outro. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre apagar minha presença. Eles sabiam que haviam perdido minha carteira. Agora queriam manter a imagem limpa. Mostrar aos outros que estavam recomeçando com leveza. O velho incomodava. O velho era o lembrete do fracasso. O velho era a rachadura que eles não queriam mostrar. No dia 30, vi minha filha preparando malas, roupas de praia, sandálias novas, mas nenhuma etiqueta. Talvez compradas com os últimos limites disponíveis, talvez com algum resto de vaidade. Vi também o genro receber uma ligação na varanda. Falava baixo. Dizia frases como, ele já está fora do caminho, e, vamos conseguir virar o jogo. Sorri. Eles achavam que estavam me excluindo. Não sabiam que já estavam fora do tabuleiro. Na manhã do dia 31, vi o carro saindo da garagem com as crianças no banco de trás. Minha filha acenou com um sorriso falso. O genro nem olhou. Levaram as malas, as bebidas e a última arrogância. Mas esqueceram uma coisa. O cartão de crédito principal que usariam para pagar o resort, o cartão, ainda estava no meu nome. E aquela seria a virada mais cara da vida deles. Eles foram embora cedo. O carro partiu com malas abarrotadas, cadeirinhas no banco traseiro e aquela alegria forçada que só quem precisa fingir conhece bem. Deixaram a casa em silêncio e pela primeira vez desde que me mudei para lá, senti que aquele espaço respirava. Na porta da geladeira, grudado por um ímã torto, havia um bilhete deixado por minha filha. Feliz Ano Novo, pai. Prometo que esse ano vamos nos aproximar mais. Volto dia 2. Se cuida. A letra dela sempre foi bonita. Mas, como tudo naquela casa, agora era só fachada. Palavras vazias em um papel que eu não ia guardar. Eu esperei o relógio chegar às 18 horas. Peguei meu casaco, o envelope que preparei com antecedência, e dirigi até a sede da administradora do cartão. O prédio era discreto, mas o conteúdo da pasta que entreguei ali pesava. Solicitei oficialmente o cancelamento do cartão adicional, do qual meu genro ainda se utilizava. Aquele que usaria para bancar a estadia no resort de luxo para o ano novo. Apresentei os documentos. Mostrei que ele não tinha autorização formal, que o titular era eu, e que a fatura mais recente incluía gastos abusivos em meu nome. O atendente, educado, me ofereceu café. Eu recusei. Só pedi discrição e que o bloqueio fosse imediato. Saí de lá com a confirmação em mãos. A assinatura no verso dizia, cartão suspenso, uso fraudulento suspeito. A noite de Ano Novo chegou com chuva leve. O céu de São Paulo coberto por nuvens espessas que escondiam os fogos. Liguei a televisão só por hábito, mas deixei no mudo. Fiquei olhando para a tela como quem assiste um teatro onde já sabe o final. Às 23h57, o celular vibrou pela primeira vez. Ligação de número desconhecido. Depois mais uma. E outra. Todas ignoradas. Às 0003, uma mensagem apareceu na tela. Pai, o cartão não passou. Estamos sem sinal do gerente do hotel. Você cancelou? Apaguei sem responder. Às 0006. Por favor, responde. Os meninos estão chorando. O hotel não quer deixar a gente entrar no quarto. Apaguei de novo. Às 0011, foi a vez do genro. Seu desgraçado. Isso é culpa sua. Você fez isso. Isso é baixo. Você vai pagar. Não apaguei essa. Arquivei. Depois, o silêncio. Às 0015, abri meu vinho barato. Um rótulo nacional, comprado num mercado de bairro. Servi numa taça solitária e caminhei até a varanda. Enquanto a vizinhança soltava fogos com gosto de recomeço, eu ergui a taça, sozinho, e brindei. Não a vingança, não a queda deles. Brindei ao fim do peso, ao fim da utilidade, ao começo do meu ano. Enquanto brindavam à beira-mar com espumantes emprestados e rostos falsos, tentando manter as aparências diante de desconhecidos, não sabiam que a única pessoa que ainda segurava as cordas havia soltado todas. A virada deles foi com luzes no céu, a minha com silêncio no coração. Mas o que eles não sabiam e ainda iriam descobrir é que o bloqueio do cartão era apenas o aperitivo, porque no dia 2, ao voltarem para casa, o verdadeiro brinde estaria esperando. E dessa vez, seria servido em papel timbrado.
No dia 2 de janeiro, por volta das 14 horas, ouvi o som abafado do carro entrando na garagem. O motor mais lento do que o habitual, como se até o veículo soubesse que voltava vazio. Desci as escadas com calma. Sentei na poltrona da sala e esperei. As portas bateram com menos força. Os passos ecoaram pela casa como quem pisa em território hostil. Meu genro foi o primeiro a entrar. A expressão derrotada, a camisa amassada, os cabelos desalinhados. Atrás dele, minha filha segurava o filho menor no colo. Os olhos vermelhos de quem chorou mais do que dormiu. As malas ainda no carro. Nenhuma palavra. Ele me viu sentado ali, imóvel, como um monumento de tudo que eles fingiam não ver. E mesmo assim, tentou. Você passou dos limites. Não respondi. Você deixou seus netos sem teto no Réveillon. Continuei calado. Minha filha tentou suavizar, como sempre fazia. Pai, por que você não nos avisou? A gente poderia ter resolvido diferente. Mas não era sobre resolver. Era sobre respeitar. Eu me levantei devagar. Peguei um envelope já preparado na estante e entreguei nas mãos dela. Leiam com atenção. São documentos. Documentos do quê? Ela perguntou. Das decisões que tomei. Todas dentro da lei. Sem escândalos. O genro puxou o papel com força. Abriu. Reconheceu o timbre. Reconheceu a assinatura. E então, perdeu a cor. Você retirou seu nome da procuração do nosso imóvel? Assenti. E cancelou o uso do cartão principal? Assenti de novo. E isso aqui? O que é isso? Encerramento de cotas da empresa. Cancelamento de permissões bancárias. Atualização do testamento. Eles estavam diante de uma parede que fingiram não ver por muito tempo. Agora estavam com o rosto colado nela. Você fez tudo isso pelas nossas costas? Não, respondi. Fiz depois de tudo o que fizeram na minha frente. Meu genro jogou os papéis no sofá. Começou a andar de um lado para o outro. Disparava frases soltas, tentando transformar tudo em injustiça. Você sempre foi ingrato. A gente te acolheu, te deu espaço. Você se aproveitou disso. Eu não retruquei. Porque a verdade não precisa gritar. Só precisa existir. Minha filha, encolhida no canto da sala, segurava as mãos com força. Ela não defendia, não acusava, só assistia. E ali, pela primeira vez, eu vi nos olhos dela algo mais profundo do que arrependimento. Vi a consciência, tardia, mas real. Passei por eles, fui até meu quarto, peguei a mala que preparei no dia anterior e voltei para a sala com passos firmes. Vocês têm até o final do mês para reorganizar a casa. Eu estou saindo. Como assim? Ela perguntou. Eu só fiquei aqui até agora por respeito à memória da sua mãe. Mas vocês rasgaram esse respeito. Vai morar onde? O genro zombou, mesmo diante da ruína. Num lugar onde ninguém me convida com deboche. Onde ninguém me expulsa com gentileza forçada. Abri a porta. O sol da tarde me atingiu com um calor estranho, reconfortante. Lá fora, o mundo seguia em frente. Aqui dentro, tudo estagnado pela arrogância de quem achou que amor era contrato vitalício. Antes de sair, me virei e disse: Vocês disseram que queriam um novo ano só para vocês. Agora tem. Completo. Sem mim. Saí sem bater a porta, sem olhar para trás, sem a menor pressa. Na mesma noite, o celular tocou 8 vezes. Mensagens, chamadas, perguntas, ameaças, todas ignoradas. Não por vingança, mas porque eu finalmente entendi que o silêncio, quando bem usado, não é omissão. É sentença. E a deles já havia sido assinada. Fazia anos que eu não dormia tanto. Acordei no dia 3 de janeiro com a luz entrando pela janela do novo apartamento. Um lugar simples, sim, mas meu. Um dormitório, uma pequena varanda com vista lateral para o parque e o melhor de tudo, silêncio. Ninguém reclamando de conta, ninguém me chamando de ultrapassado, ninguém me usando como escada invisível. Era o som da minha nova liberdade. E ela não tinha preço. O apartamento foi alugado em dezembro, ainda durante os sorrisos falsos da ceia quebrada. Fiz tudo sozinho, com a ajuda do mesmo corretor que me vendeu minha primeira casa, 40 anos atrás. Guardei as chaves num envelope vermelho dentro da minha gaveta, esperando o momento certo. Quando o momento chegou, eu estava pronto. Eles não. Passei a primeira semana ali reorganizando o pouco que trouxe comigo. A velha poltrona. Os livros da estante.
A cafeteira simples que minha esposa usava nas manhãs de domingo. Comprei 2 plantas. Uma coloquei na varanda, a outra na prateleira da sala. Chamei a primeira de resiliência, a segunda de fim. Elas floresceram rápido. Nunca mais vi meu genro. Minha filha tentou. Mandou mensagens curtas, espaçadas. Pai, podemos conversar? Depois, mais diretas. Os meninos perguntam do Senhor. Mas os netos eram a desculpa preferida dela quando queria limpar o terreno da culpa. Ainda assim, em uma tarde de fevereiro, fui até o portão da antiga casa. Levei um envelope. Nele, fotos impressas dos 2 netos. As únicas coisas que eu fiz questão de copiar antes de sair, junto com um bilhete. Vocês não me perderam pelo dinheiro. Me perderam pelo silêncio que fingiram não ouvir. Coloquei na caixa de correio. Não toquei a campainha. Dias depois, vi nas redes sociais uma publicação genérica do meu genro. Às vezes, a família mais tóxica é a que te deu a vida. A legenda vinha com uma foto dele sozinho, num restaurante vazio, com um prato de macarrão frio. Os comentários eram todos de apoio. Você é forte. Continue em frente. Alguns pais são cruéis. Nenhuma menção à dívida que ele deixou. A empresa que fechou. A fraude que cometeu usando meu nome. Ele continuava tentando vencer a narrativa. Mas eu não disputava mais histórias. Porque a minha já estava contada. Na última atualização do meu testamento, deixei claro. Tudo que construí vai para 3 lugares. Uma casa de acolhimento de idosos abandonados, uma biblioteca pública da Zona Leste, onde dei aulas de português nos anos 90, e uma ONG que oferece bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Escrevi uma carta pessoal para cada um dos 3 lugares. Em todas, a mesma frase no parágrafo final. Façam bom uso. Aqui, o passado não dita mais os termos do presente. No último domingo, fui convidado por um vizinho para um almoço coletivo do prédio. Fui com minha camisa preferida, a que minha esposa me deu em nosso último aniversário juntos. Levei um bolo de fubá feito por mim. Simples, verdadeiro. Um senhor de bengala perguntou se eu era novo por ali. Respondi que sim, mas que me sentia em casa. Ele sorriu. E eu sorri de volta. Porque era verdade. Ali, ninguém me via como peso, como fardo, como conta a ser paga. Ali, eu era só um homem, com tempo, com história, com nome. Naquele almoço ninguém fez brinde. Não houve discursos. Mas no fim, alguém colocou uma música antiga para tocar. Um bolero que minha esposa adorava. Fechei os olhos por um instante e lembrei. Não da dor, mas do que é ter alguém que te escuta com o coração inteiro. Voltei para casa com a alma leve. Peguei um papel e escrevi 3 palavras grandes, no centro da página. Nunca mais menos. Coloquei na porta da geladeira, do lado de dentro, para que toda vez que eu fosse buscar algo, me lembrasse. Nunca mais me contentar com pouco. Nunca mais aceitar desrespeito disfarçado de generosidade. Nunca mais ser o segundo plano na casa que ajudei a construir. O maior presente que aquele Natal me deu foi o fim. E com o fim, eu finalmente voltei a ser dono de mim.